Paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje eu venho falar a respeito de pastorado feminino. Com muito carinho, venho falar aqui aos irmãos, principalmente as irmãs que funcionam como pastoras. Eu venho falar mediante as escrituras que o pastorado feminino, meus irmãos, ele não é bíblico. Quando nós olhamos para a escritura e começamos ali no Velho Testamento, nós vemos Deus levantando Moisés, Arão como sacerdotes. E ali nós não vemos Deus levantando a mulher como sacerdotisa. Até mesmo sacerdotisa, nós encontramos nas escrituras ali sacerdotisa de Baal. Mas concernente dentro do requisito que Deus requer, Deus nunca levantou mulher como sacerdotisa, apenas o homem como sacerdote. Ali quando Deus escolheu Arão, escolheu Moisés. E quando nós olhamos para o sacerdócio do tempo dos levitas, meus irmãos, nós também vemos que Deus ali levantou apenas os varões, os homens, para funcionarem como sacerdotes, sumo sacerdote. Então aqui nós não vemos Deus levantando a mulher para ser sacerdote. E quando nós chegamos no Novo Testamento, a qual vivemos a doutrina de Cristo, a nova aliança, nós também não vemos base para o pastoreio feminino. Quando vemos ali Jesus escolhendo os 12 para serem apóstolos, Jesus ele escolheu 12 homens. Acompanhavam algumas mulheres o ministério de Jesus. Está escrito ali em Lucas capítulo 8. Algumas mulheres acompanhavam o ministério de Jesus ali junto com eles. Mas Jesus, ele não escolheu mulheres para ser apóstolas, mas homens para serem apóstolos. E quando nós vemos, irmãos, no livro de Atos também no capítulo 6, quando houve um problema ali na questão da alimentação para as viúvas, ali foi levantados varões, foi instituído diáconos, homens. Não foi levantado mulheres para poder exercer o diaconato ali, para poder servir as viúvas. Vamos pensar junto, meus irmãos. Não seria mais fácil mulheres para poder cuidar de mulheres ali na distribuição dos alimentos? Mas ali Deus requis a eles que levantasse varões. E ali foi separado os irmãos e foram constituídos diáconos. Quando nós olhamos também, irmãos, aqui no comecinho de Atos, capítulo 1 ali, nós vemos quando foi escolhido um novo apóstolo, porque eram 12, aí Judas Iscariote se perdeu e perdeu a vida ali, e surgiu uma vaga no apostolado, vamos dizer assim. E ali então foi escolhido Matias, foi apresentado 2 homens ali, e foi escolhido Matias para poder ser apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. Então, quando nós olhamos as escrituras, meus irmãos, nós não vemos a base bíblica para o pastoreio feminino, porque quando olhamos em Coríntios capítulo 11 também, meus irmãos, nós vemos ali que há um requisito, há uma cobertura espiritual ali que Deus deixou designada. Ali você vai ler em Coríntios 11, ali você vai ver que Deus requer que obedecemos, que há uma hierarquia constituída por Deus ali. Ali primeiro vem Deus, aí vem Cristo, aí vem o homem, aí vem a mulher. Há uma cobertura do homem para a mulher. Está escrito que a mulher não pode cobrir a cabeça do homem, e o homem não pode ter cobertura de sua cabeça pela mulher. Então ali é coisa espiritual que Deus requer, como se fosse uma hierarquia. Primeiro Deus, aí Cristo, aí o homem e a mulher. E quando nós olhamos para o livro de Timóteo também, meus irmãos, no capítulo 3, ali fala a respeito do bispo e do diácono. E ali nós vemos que o requisito é para homem. Tem que ser homem, casado, uma só esposa. E ali tem os requisitos de como tem que ser
este homem. Ali tem as suas qualidades, ali tem os seus requerimentos para que ele venha funcionar como bispo, como diácono. E também nós vemos dentro das escrituras também o presbitério. Também fala que tem que ser homem. Ali não cita que tem que ser a mulher. Tem que ser homem e tem que ter a qualificação para poder atuar como presbítero, como diácono, como bispo. E olhando para a escritura, o bispo, o presbítero e o pastor são funções iguais. Na igreja do primeiro século, eles ocupavam funções iguais, porém com dons diferentes. Porque em Efésios capítulo 11, meus irmãos, ali está escrito que Jesus ele deu dons aos homens. Jesus ele não deu título ao homem, ele deu dom. E ali foi selecionado o homem para receber o dom, para funcionar como pastor, como mestre e como apóstolo e assim por diante. Só que hoje muitos têm se levantado como no ministério de pastorado feminino. As igrejas têm elegido mulheres para funcionarem como pastoras. Só que, mediante a escritura, nós não vemos a base bíblica, meus irmãos, porque dentro da escritura nós vemos a mulher funciona como juíza, a mulher como profetisa, mas não como pastora. A mulher, ela funciona como diaconisa, mas não tendo o título. Ela exerce a função, funciona dentro do ministério como diaconisa, mas não para usar o título. Porque nós vemos muitas mulheres, Romanos 16, muitas mulheres que anunciavam o evangelho. Não estou aqui para querer diminuir o papel da mulher dentro do evangelho, não, de maneira alguma. A mulher, ela se empenha muito mais além do que o homem. Isso nós não temos dúvida. A mulher, na sua grande maioria, elas funcionam, se empenham muito melhor do que a grande maioria dos homens. São pregadoras excelentes, são capacitadas, elas se colocam com sua vida mesmo ali para servir o evangelho e ultrapassam a grande maioria de muitos homens que funcionam como pastor, porque elas são muito empenhadas. Porém, meus irmãos, a Bíblia não dá base para a mulher ser pastora, funcionar como pastora. E então não devemos ir além das escrituras. Em Coríntios capítulo 4, verso 6 está escrito: não vá além daquilo que está escrito. A Bíblia não dá essa base para a mulher atuar como pastora no título. Ela pode exercer essa função, mas sem usar o título, sem querer usar este título. Não precisa de título para poder anunciar a palavra do Senhor. O homem exige isto, mas dentro do Evangelho não se necessita esse tipo de procedimento, querer usar o título. Até mesmo porque Jesus ele deu dom, ele não deu título. O homem ele também funciona como pastor, mas o único pastor é Jesus Cristo. O único que tem o direito de usar o título de pastor, meus irmãos, é Jesus. Está escrito em 2 Pedro 2,25, Jesus, pastor e bispo das nossas almas. Jesus é o único pastor. João 10:10 está escrito, Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Para usar esse título de pastor, meus irmãos, dentro da escritura nós encontramos alguém que deu a sua própria vida pelo rebanho. E o único que fez isso e que pode fazer isso é Jesus Cristo. Mas o homem, ele não tem essa capacidade. Porém, o homem funciona como pastor. Irmãos, não é preciso para o homem, para a mulher, ficar sendo chamado, ser referido pelo título dentro de uma igreja. Não precisa disso. As pessoas ali, elas não precisam a todo momento, a todo minuto, ficar te chamando por título da função que você exerce. Não precisa disso. Eu funciono, meus irmãos, como ministro. Eu funciono como pastor.
mas eu não uso título. A Igreja de Deus Casa de Oração, a qual Deus me colocou ali à frente, eu não uso título, eu nunca usei título. Eu tenho uma função a qual eu fui separado e ungido dentro de um ministério, mas eu não uso esse título, eu não gosto nem de falar, porque o título, meus irmãos, de uma certa forma, traz uma certa idolatria na vida das pessoas. As pessoas pensam que a pessoa que exerce uma função, ele é mais espiritual, ele está acima dos outros, ele pode mandar nos outros, e não é desta forma. Porque dentro do meio evangélico há uma hierarquia humana que o pastor, vamos dizer assim, ele está acima do presbítero, o presbítero acima do diácono, o diácono acima do obreiro e assim por diante. Mas no evangelho não funciona desta maneira. Os apóstolos, eles não procediam desta maneira, meus irmãos. Eles se tratavam com igualdade. Em Mateus capítulo 23, verso 8, meus irmãos, está escrito: a ninguém chamais de mestre, chamais um a outro de irmão. Ali no ministério a qual estou à frente, meus irmãos, ali eu ensino que as pessoas me chamem de irmão. Sempre vem alguém novato e ele me chama de pastor, mas eu instruo, falo, irmão, pode me chamar de irmão. Eu não uso título, eu não sigo título. E quem vai ali visitar, meus irmãos, também, que tem função de pastor, de presbítero, diácono, qual seja a sua função, eu não trato essa pessoa pelo título, eu chamo de irmão. E eu fico muito feliz, meus irmãos, de ser chamado de irmão, que a pessoa me veja na igualdade, porque ninguém está acima de ninguém nesta terra, ninguém está além de ninguém. O único que era o que estava acima de todos foi Jesus Cristo, e nem mesmo ele quis usar esse poder, vamos dizer assim, nem ele quis usar isso para ele. Ele se colocou como menor, como aquele que serve. Mas hoje as pessoas querem galgar os cargos máximos, como pastor, como evangelistas. Eles não se contentam em ser chamados de irmãos. Não precisa de título. Todo mundo ali na igreja que você congrega, vamos dizer assim, se você funciona como pastor ou tem outra função, as pessoas ali sabem qual a função que você exerce. Não é preciso obrigar as pessoas e requerer que a todo minuto você seja chamado pelo título que o homem impôs a ti. Porque Jesus não deu título, ele deu dons. Então, meus irmãos, olhando para a Escritura, em João capítulo 21, meus irmãos, quando Jesus ele chama Pedro, e ali ele pede para Pedro apacentar suas ovelhas. Vamos pensar junto, meus irmãos. Não seria mais fácil se fosse para Deus, Jesus Cristo, levantar o pastorado feminino, vamos dizer assim, dar permissão para o pastorado feminino? Não seria mais fácil, meus irmãos, Jesus Cristo, ele ter separado a sua própria mãe, Maria, para ser a primeira pastora, ou para ser a primeira bispa, ou a primeira presbítera, ou a primeira apóstola? Não seria mais fácil? E não teria nenhum problema, meus irmãos. Se Jesus quisesse assim, se Jesus quisesse ter escolhido mulheres para o apostolado, não teria nenhum problema. Se Jesus quisesse ter escolhido a sua própria mãe para ser pastora, ou se ele desse aval para que mulheres fossem pastoras, não teria nenhum problema. Mas ele não quis assim. Deus não deixou assim, meus irmãos. Deus deixou a mulher para ser uma auxiliadora do homem. A mulher, ela precisa estar ao lado do homem, auxiliá-lo. Mas não é obrigatório, meus irmãos, que toda mulher ela funcione como uma diaconisa, como uma pastora, como uma obreira, porque o seu esposo ele exerce a função de pastor, presbítero. Não é obrigado que a mulher ela também exerça o ministério da palavra, não. E também não é obrigado que ela exerça ali o ministério da auxiliação dentro do ministério da igreja, como servir, como uma diaconisa. Não é necessário.
Então, meus irmãos, nós não encontramos essa base bíblica dentro da Escritura para a mulher usar este título. Então eu venho dizer a você que tem funcionado, usado este título, não use mais. Entregue esse pastoreio a qual você tem se intitulado, procure a sua liderança e não queira mais usar esse título. Funciona como uma pregadora, como uma ministradora da palavra, mas sem usar o título. E todas as pessoas que lhe trata por este título, oriente elas que dentro da Escritura não há essa base bíblica. Não queira, irmã, viver em desacordo com aquilo que Deus deixou, aquilo que Deus instituiu para nós. Só lembrando, mais uma vez, que a mulher ela é muito mais empenhada do que o homem. São muito mais capacitadas. Quantas irmãs que têm o dom da palavra, que coloca muitos e muitos pregadores famosos no bolso, vamos dizer assim. Então, meus irmãos, vamos analisar a Escritura e obedecer à Escritura. E o homem, ele, para ser separado também, meus irmãos, vamos dizer assim, para ser ungido como um pastor, uma pessoa que funciona como pastor, como bispo, como presbítero, diácono, evangelista, não é de qualquer maneira também. Não é apenas porque fala bem ou porque ele exerce um grau de conhecimento, apenas isto não, ou porque é uma pessoa bem remunerada financeiramente. Muitos são levantados em alguns ministérios pela sua questão financeira, pelo seu conhecimento humano ali, porque ele é uma pessoa conhecida. Mas isso não pode fazer assim, meus irmãos. Para separar uma pessoa, para ungir uma pessoa para a função que ela vai exercer dentro de uma igreja, meus irmãos, o apóstolo Paulo, está escrito em Timóteo 4, verso 14, se eu não me engano, ali Paulo fala a respeito de Timóteo, que foi separado e foi empunhado às mãos dos presbíteros sobre a cabeça de Timóteo, e ele recebeu ali a unção para poder trabalhar como presbítero, porque hoje eles seguem um segmento errôneo, que para poder ungir uma pessoa para uma função, eles pegam e, olhando para o Velho Testamento, que era derramado o azeite sobre a cabeça de rei, de sacerdote, profeta, eles fazem desta maneira: chama a pessoa ali e derrama-se azeite sobre a cabeça da pessoa e ali já está ungindo. Mas não é assim, meus irmãos. Para um irmão funcionar em uma função dentro da igreja, do ministério, ele precisa primeiro ser separado, ali ele vai ser avaliado, ali precisa-se de uma votação dos irmãos da igreja, não é apenas os obreiros não, e a classe dos pastores não. Precisa ser julgado pelos irmãos, se ele pode ser recebido como uma pessoa que vai ser ungido. Não pode ser escolhido de qualquer maneira assim. Então ali vai ser feito conforme está na Escritura, vai ser colocado as mãos dos presbíteros sobre a cabeça dele, sobre ali aqueles que estão à liderança, e ali vai ser orado sobre ele, e ali ele vai ser ungido espiritualmente, não fisicamente derramando óleo. Hoje fazem assim, chega até a ser um pouco meio assim constrangedor, porque hoje você vai num ministério e eles derramam bastante óleo sobre sua cabeça, derrama-se até na sua roupa, e não precisa mais fazer dessa maneira. Nós não estamos vivendo o Velho Testamento, estamos no Novo Testamento, a nova aliança de Cristo. Está escrito em João 2, 20 ao 27, 29, que a unção é espiritual, meus irmãos. A unção não é física. Receber óleo ali, fazer esses procedimentos físicos. A unção é espiritual. Então, meus irmãos, espero que os irmãos tenham entendido. Eu não estou aqui para poder ofender ninguém, não estou aqui para diminuir ninguém, mas devemos obedecer às Escrituras, porque infelizmente, meus irmãos, nós estamos vivendo a pior era da igreja sobre a face da terra.
Quando eu falo igreja, eu refiro-se ao salão, ao ministério. Só que igreja somos nós, meus irmãos. A igreja são pessoas, é um corpo espiritual, corpo de Cristo, a qual ele é a cabeça. Porque quando Jesus voltar, ele não vai vir buscar o prédio, o salão. Isso aí vai ficar tudo para ser destruído pelo fogo, conforme está escrito nas Escrituras. Tudo aqui vai ser destruído pelo fogo. Não ficará nem raiz nem ramo. Porque muitos acreditam, meus irmãos, que a igreja é um prédio, é um salão, e chamam ali aquele lugar de igreja, chamam de templo. Templo não tem mais, meus irmãos. O templo foi destruído no ano 70. O sacerdócio levítico terminou no ano 70. Ah, eu vou ali para a casa de Deus. Casa de Deus somos nós, meus irmãos. E o céu é a morada, a habitação do Altíssimo. Ali é apenas um salão a qual nós nos reunimos para poder congregarmos junto ali com os irmãos, para estimular o amor, a fé e a união. Mas aquele prédio ali, irmãos, ele não tem valor nenhum espiritual, é apenas um prédio. Não coloque valor espiritual num prédio, meus irmãos. Nem o púlpito que o povo chama de altar também não é altar, meus irmãos. Altar era lá no templo do tabernáculo e no tempo do templo que Salomão construiu. Ali tinha um altar de sacrifício, meus irmãos. Mas hoje é apenas um tablado, é apenas um púlpito, é apenas ali uma plataforma, meus irmãos, que também não tem valor espiritual. Muitos acreditam, não pode subir ali de qualquer maneira, não pode subir em pecado. Então não vai ter como ninguém subir ali, meus irmãos, porque não existe ninguém que não tem pecado. Só Jesus Cristo que não tem pecado. Só ele estaria apto para quando esteve aqui na terra subir ali num púlpito, na parte do púlpito. Mas hoje não há ninguém que é isento do pecado. Nós somos nascidos no pecado. Então, muitos acreditam isso. Havia uma grande idolatria sobre isso. Não pode subir de qualquer maneira, pensando que a pessoa é santo, que é santarrão, e não existe isso, meus irmãos. A palavra tem que ser ministrada. Paulo diz, não importa como seja pregado, seja por inveja, por vanglória, por interesse, mas que seja pregada. E Paulo, ele pregava em defesa do evangelho. Está escrito em Filipenses 1,15. E está escrito em Mateus 7,21 ali a respeito dos que pregam, expulsam demônios, fazem cura em nome de Jesus. E você acha que não é na igreja? A maior parte é nas igrejas. Ocupam ali a parte do púlpito, estão dentro da igreja. Aqueles que fazem tudo isso em nome de Jesus, mas infelizmente naquele dia Jesus vai dizer, não vos conheço, porque pregavam, mas não viviam o evangelho. E assim por diante. Espero que os irmãos possam compreender e deixe seu comentário aí. Irmão, mas eu não gostei, eu não concordo. Não tem problema, irmão. Ninguém vai concordar em tudo com o outro mesmo. Mas eu aconselho a você a ir para dentro da Escritura. Ora, peça a Deus que dê entendimento. Se você tem funcionado aí como pastora ou como bispa, também não tem bispa na Bíblia, é bispo. Não tem presbítero, é presbítero. Não tem apóstola, é apóstolo. Então, irmã, não use esse título. Não precisa título. Se você é usada na palavra, na ministração, continue a ministrar, mas sem usar o título. Se você trabalha no ministério como auxiliar, funcionando como uma diaconisa, continue, mas não use título. E eu agradeço a todos que têm acompanhado este canal. Fica com Deus, fica na paz, até o próximo vídeo.